Olá, a aula de hoje é sobre filosofia e nós vamos falar sobre a escola de Frankfurt, né? Esse movimento que é tão importante dentro da filosofia. Então, vamos falar um pouco sobre a escola de Frankfurt. Bom, a filosofia foi produzida no intuito de uma pesquisa social dentro da Universidade de Frankfurt, por isso que chama-se Escola de Frankfurt, porque foi produzida dentro da Universidade de Frankfurt e foi fundado em 1923. Bom, quem são os pensadores da Escola de Frankfurt? Ela reunia teóricos neomarxistas. Eles não estavam ligados a nenhum partido político, mas eles vinham de uma ideologia marxistas. Então, eles são chamados de neomarxistas ou os novos marxistas. Não, deixando bem claro que não estavam ligados a nenhum partido comunista, mas tinham a ideologia marxista como a base de seu pensamento, tá? Detalhe, quando isso foi acontecendo, né, no decorrer da evolução da escola de Frankfurt, o nazismo ascende ao poder. E óbvio, como o nazismo era contrário ao socialismo, né, às ideias socialistas, então, obviamente, esses pensadores todos tiveram que deixar a Alemanha. Até porque boa parte desses pensadores, eles eram judeus. E isso acabava prejudicando ainda mais a sua situação. Então, eles acabaram tendo que, por esse motivo, deixar a Alemanha e ir embora da Alemanha. Bom, quem são esses teóricos? Quem são esses homens que fizeram a chamada Escola de Frankfurt, tá certo? Bom, esses teóricos, nós temos o Adorno, nós temos o Horkheimer, nós temos o Marcuse, nós temos o Habermas, tá? E nós temos o Benjamin. Estes são os principais pensadores da Escola de Frankfurt, tá certo? E eles se preocuparam, né, não só, né, na questão de serem neomarxistas, mas eles também eles procuraram analisar a cultura de massa e o papel da comunicação. Então eles fizeram uma análise da cultura de massa que surgia ali naquele momento e, tá certo, da comunicação que estava sendo lançada. Bom, para poder fazer essa aula, nós vamos falar sobre esses pensadores. Nós vamos estar falando sobre estes pensadores. Então o primeiro pensador que eu vou falar é sobre o Walter Benjamin, que nasceu em 1892 e morreu em 1940, tá? Então esse vai ser o primeiro pensador que a gente vai falar. Bom, ele vai dizer o seguinte, que uma obra de arte deve revelar as características de uma época, tá certo? Ou seja, mostrar a fase em que ela foi feita. Ela deve retratar a obra de arte, ela deve retratar o momento que ela está sendo feita. Esse é um dos pensamentos do Walter Benjamin, tá? Então, a obra deve retratar o momento em que ela está sendo feita, tá? A fotografia dos objetos de arte e sua reprodução alteram a percepção que temos desse objeto. Então, quando a gente olha uma imagem, tá certo? Essa, segundo ele, tá? A reprodução altera a percepção que a gente tem daquele objeto. Essa é uma das opiniões do nosso querido Benjamin, tá? Para ele, a reprodução em massa da imagem provoca a perda da áurea, que ele vai chamar de unicidade, tá? A pluralidade provoca uma transitoriedade e o descarte da imagem, ou seja, fica vulgar e descartável. Então, vamos tentar traduzir o pensamento dele. É o seguinte, vocês estão olhando aqui do lado, né, três casais, né, em cenas um pouco mais íntimas, e essas imagens aqui, elas são imagens que foram feitas em Israel e são imagens que falam sobre preservativo, né? Vendem preservativo, vende a ideia do preservativo. Então, você está vendo aí casais que estão numa cena um pouco mais caliente, né? Não é uma cena vulgar, não é uma cena de nudez, então você não vê nudez na cena, não é uma cena também que tem vulgaridade, quer dizer, é uma cena que pode ser apresentada, mas é uma cena que está vendendo a ideia de você usar o preservativo, né? Comprar o preservativo, ter o preservativo. Então, essa imagem, ela preserva uma áurea, ou seja, ela tem aí uma estética que não traz a vulgaridade, mas te vende uma mensagem. Ou seja, né? Você está vendo que eles estão ali num momento mais íntimo, mas em contrapartida, você não está vendo nudez. Eles estão ali num momento mais íntimo, então você interpreta que deve haver a questão ali de um sexo seguro.
Então ele está vendendo essa imagem dentro de uma áurea, ou seja, tá? Você está vendo aí que está se vendendo a ideia de fazer um sexo seguro. Então, olha só, ele está dizendo que a reprodução em massa de uma imagem provoca a perda da áurea. Então, que deve haver uma áurea. Então, na verdade, aqui está sendo o contrário. Vocês estão vendo aqui o contrário, né? Vocês estão vendo aqui a manutenção dessa áurea, tá certo? Ou seja, foi pensada, foi feita de um jeito a se manter essa áurea. Tudo bem, gente? Então, a pluralidade provoca a transitoriedade e o descarte da imagem. Ou seja, fica vulgar e descartável. Então a ideia é que quando perde áurea, as coisas acabam se vulgarizando e acabam sendo descartáveis. Uma imagem como essa não é uma imagem vulgar e uma imagem como essa não vai ser descartada. Ou seja, ela teve uma produção mais sofisticada, como é o caso dessa propaganda de preservativo, que está tentando vender um preservativo em Israel. De novo, ainda uma fala sobre a áurea, que está aqui do lado. A áurea é uma figura singular composta por elementos espaciais e temporais, tá? E a aparição única de uma coisa distante por mais próximo que ela esteja, ou seja, manter essa coisa ao longo do tempo, tá certo? Então ela é composta por elementos espaciais e temporais, ou seja, manter, vamos dizer assim, manter um charme, né? Sem criar uma vulgaridade, tudo bem? Bom, para ele, né, para o Benjamin, o cinema seria muito importante. Por quê? Porque o Benjamin percebeu que o cinema apresentava uma relação próxima com a produção em série, tá certo? E obviamente, né, ele descartou o seu caráter revolucionário, tá certo? Como espaço de atuação política das massas, que o cinema podia ser revolucionário. Então Benjamin percebeu que apresentava uma relação próxima com a produção em série, tá? Então o cinema seria próximo da produção em série, tá certo? E teria um caráter revolucionário, tá? Então o cinema poderia criar um senso crítico dentro da sociedade, ou seja, o cinema poderia ser revolucionário. E o Chaplin mostrava que esse cinema poderia ser revolucionário, tá? Então por isso que está aqui, né, que eu estou colocando aqui, que ele percebeu que o cinema apresentava uma relação próxima da produção em série, tá certo? E destacou o seu caráter revolucionário, ou seja, a sua possibilidade de transmitir uma mensagem, tá certo? Uma mensagem para as massas, ou seja, ele viu que o cinema poderia ser revolucionário. Porém, essa imagem é uma imagem que diz muita coisa, porém o cinema, assim como a televisão, eles acabaram sendo massificados. Então, diferente daquilo que o Benjamin pensava, ele acabou sendo massificado e, lógico, falhou em seu potencial de emancipação, né, de apresentar, por exemplo, histórias mais complexas. O cinema vai apresentar histórias bobas que não te levam a nenhum tipo de... Não o cinema todo, mas a maior parte do cinema vai te mostrar histórias que não te acrescentam nada e não te levam a nenhuma análise reflexiva. Então você vai no cinema, né, sente-se lá confortável, tá? Uma poltrona larga, a pipoca, o refrigerante, uma temperatura climatizada, mas a informação que está sendo vendida para você não é uma informação que acrescenta absolutamente nada na sua vida, ou seja, tá? Cultura de massa. Então, esse é uma das ideias do Benjamin. Ele achou que poderia, mas não foi. Bom, agora nós vamos falar do Adorno e do Horkheimer, né? Theodor Adorno e Max Horkheimer, tá certo? O Adorno é de 1903, morre em 69, e o Horkheimer nasce em 1885 e morre em 1973. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois autores em conjunto, tá? Bom, eles vão dizer o seguinte, que a racionalidade tornou-se um instrumento de dominação. Então, o uso da nossa racionalidade, o uso do nosso pensamento racional, ele acabou se transformando num instrumento de dominação. Ou seja, a ciência e a técnica foram incorporados ao chamado complexo industrial militar. Então, a gente pega a ciência
e usa a ciência, usa esse instrumento da nossa racionalidade não para os benefícios do homem, né? Não, por exemplo, para o desenvolvimento somente de uma medicação que cure uma determinada doença ou de um tratamento utilizando lá uma técnica como, por exemplo, né, a técnica de radioterapia para curar o câncer. Não, a gente também vai usar essas técnicas para eliminar pessoas através, por exemplo, da construção de armas nucleares que vão acabar matando pessoas. Então a racionalidade tornou-se um instrumento de dominação e a gente vai ver isso dentro do sistema militar. Bom, aí nós temos a chamada dialética do esclarecimento, a sua grande obra, a obra dos dois autores, tá certo? Bom, teoria crítica, que distingue duas formas de razão, a instrumental, que vem ali do iluminismo, e a crítica, realidade de dominação, tá? Então nós temos aí, tá certo? Isso vindo ali logo depois. Bom, quando a gente olha eles, né, eles têm uma coisa chamada tradição do esclarecimento, tá certo? Que vem ali vem ali daquele período do iluminismo, que foi colocada em dúvida a razão, como se a razão coloca-se em dúvida a razão como a razão sendo libertadora, tá certo? É o seguinte, a razão é libertadora, mas somente a razão crítica é libertadora. A razão é libertadora? Sim, a razão é libertadora, mas que razão que é libertadora? A razão crítica é uma razão libertadora, tá certo? O esclarecimento e o totalitário, tá certo? Vê se vocês conseguem entender. Na tentativa de livrar o mundo da superstição e do medo, o iluminismo criou um novo tipo de dominação, tá? A racional. Carlinhos, como assim? A partir de agora, a racionalidade vai estar trabalhando ao lado do mal. Então, por exemplo, quando você pega o desenvolvimento do nazifascismo, o desenvolvimento do nazifascismo esteve atrelado dentro de uma racionalidade. Quer dizer, se você pegar, por exemplo, de princípio, que países que foram abraçados pelo nazismo e pelo modo que ele pensava, nós estamos falando da Alemanha, tá certo? Então, olha só, o nazismo abraça um país próspero da Europa Ocidental, que é a Alemanha. E o fascismo, ele vai abraçar a Itália, que está ali no sul da Europa. Então, são dois países que já tinham um certo grau de desenvolvimento, né? Tanto que são países que estão ali, vão estar entrando na vanguarda da industrialização, né? Vão estar se tornando países ricos. E esses dois homens conseguem convencer a população desses dois países, né, dos absurdos que eles vão fazer. E aquilo era racional. E essa racionalidade estava dentro de uma lógica. Então vamos dar um exemplo dessa racionalidade. O Hitler vai lançar a ideia de que os judeus seriam uma raça inferior. Isso estava sendo feito de forma racional. Colou. O Hitler vai lançar a ideia dos campos de concentração, e nos campos de concentração você vai ter lá as formas, vamos dizer assim, dinâmicas que foram criadas por eles para se exterminar os judeus. Então, por exemplo, coloque os judeus para trabalhar como escravos. Pegue os judeus e coloque nas câmeras de gás para matar dentro das câmeras de gás. Enterre os judeus em valas comuns para não se gastar muito dinheiro. Então, a maneira como se articulava os judeus, desde o trabalho escravo dos judeus até a morte nas câmaras de gás, até os enterros coletivos, era um pensamento racional. Então foi utilizado de forma racional. E pior, nós estamos falando que não é algo que foi feito há milhares de anos atrás. Nós estamos falando do século XX. Nós estamos falando do século XX. Nós estamos falando primeira metade do século XX. Então essa racionalidade foi usada em nome do mal. Olha isso, a racionalidade usada em nome do mal. A razão instrumental é utilizada para a dominação da natureza. Então a gente vai pegar essa razão instrumental, que seria essa razão técnica, e usar essa razão técnica para a gente fazer o quê? Para a gente dominar a natureza. E o exemplo clássico que a gente tem disso, tá certo? Seria a construção da bomba atômica. Nós pegamos um mineral, que é o urânio, fazemos um processo chamado enriquecimento do urânio,
depois a gente quebra o átomo do urânio e quebrando o átomo do urânio a gente produz energia na forma de calor, ou seja, nós vamos usar isso para matar pessoas. Então dizer que a razão é algo maravilhoso está aqui questionado, porque afinal de contas a gente está usando a razão, né, essa razão instrumental, né, instrumentação, para construir uma bomba atômica que é capaz de matar milhares de pessoas, como nós usamos. Quer dizer, nós construímos a bomba e nós utilizamos a bomba, nós enquanto humanidade utilizamos a bomba em Hiroshima e Nagasaki. Foi, quer dizer, no dia 6, no dia 9 de agosto, essas bombas foram detonadas, tá certo? Então a razão se manifesta na sociedade, a razão se manifesta na sociedade na dominação sobre os homens. Então os homens vão sendo dominados por essa razão. Outra coisa, a razão instrumental a serviço da competição capitalista. Então quer dizer, tudo que o capitalismo gera dentro do sistema de produção e gera essa competição. Muitas vezes você vai ver o desprezo à ética, né, a utilização de uma mão de obra barata. E a sociedade vai sendo tratada como se fosse nada. Ah, não, vamos utilizar as pessoas como uma mão de obra para o nosso negócio, vamos utilizar. Essa razão instrumental, ela está cheia de lógica, é o capitalismo cheio de lógica, é um capitalismo competitivo, é um capitalismo dinâmico, é um capitalismo, vou usar uma expressão, é um capitalismo que está buscando mão de obra mais barata para produzir um produto mais barato que vai, obviamente, trazer benefícios para a sociedade. Mas que benefício se esses operários são mal pagos e vivem num regime de trabalho muito ruim? Então essa razão instrumental não trouxe todos esses benefícios, não é verdade? Tá? A razão instrumental, quer dizer, ferramenta lógica do pensamento de caráter formal com o objetivo de obter resultados úteis. Então a gente pode ir até além, né? Por exemplo, a gente vê na tortura, que é algo que, né, vai denegrir o ser humano à sua máxima, algo de bacana, né? Então a gente tem relatos, por exemplo, que na época da ditadura, né, as pessoas elas eram torturadas dentro de técnicas que não as matassem, que a tortura poderia ser longa e que você poderia, não matando aquela pessoa, você poderia, num determinado tempo, extrair aquilo que você queria dela. Quer dizer, tinha uma técnica, né, preparada para se fazer tortura. Olha só a que ponto foi parar essa instrumentação, né? Então a razão instrumental vinculou-se com a técnica, surgindo a possibilidade de dominar e transformar a natureza, que nós já tínhamos falado agora anteriormente, e aqui a gente está vendo uma explosão nuclear e os efeitos devastadores que a explosão nuclear pode causar dentro da sociedade, né? Bom, negação da crítica. A criatividade e a espontaneidade só podem ser direcionadas para a geração de produtos úteis. Quer dizer, a gente só vai pegar a criatividade e gerar ela para produzir alguma coisa que seja útil, alguma coisa que seja voltada para o mercado, voltada para a produção do mercado, tá? Então a ciência, a serviço dessa razão instrumental, deixa de ser uma ferramenta de emancipação e passa a ser algo que está coligado ali ao capitalismo, para produzir para o capitalismo. Dentro dessa de produzir para o capitalismo, a gente tem a indústria cultural, tá certo? Que é uma forma de controle das consciências pela utilização dos meios de comunicação em massa. Então você faz a cabeça da sociedade utilizando os meios de comunicação de massa. Você cria um pensamento formal dentro da sociedade através dessa indústria cultural aí, através do cinema, através da televisão, através do rádio, através da imprensa de forma geral. Você consegue fazer a dominação da sociedade porque você constrói valores do que seria certo e do que seria errado, né? A cultura popular não surge das massas, né? Ela não surge das massas, mas sim imposta pela indústria cultural. Então, essa indústria cultural, dentro desses veículos de mídia, que geralmente esses veículos são veículos
que tem um empresário por trás que acaba sendo o dono, né? Você tem um empresário que é dono e esse dono também quer obtenção de lucro, então ele não está preocupado em preparar ninguém para ser um ser humano melhor. Ele está preocupado em produzir, tá certo? Produzir isso para se vender para o mercado. Então eu estou preocupado para se produzir isso para o mercado. Então a cultura popular não surge das massas, mas sim é imposta por essa indústria cultural, tá certo? Com a intenção do utilitarismo, de padronizar a cultura. Então aqui, por exemplo, você está vendo, né, em dois momentos diferentes a propaganda, tá certo? Do Dolce Gabbana, né? Tá certo? Então o que você vai ver? Você vai ver ali uma propaganda na década de 70, né? Tá certo? Dos óculos Dolce Gabbana, né? Então você vai ver ali nos anos 70, tá certo? Um modelo que seria ideal, modelo de homem dos anos 70, ali né, no fim da contracultura, um homem mais cabeludo, mais magro, que seria o movimento hippie, e hoje, um homem de hoje, mais atlético, mais forte, né, mais másculo, com um corpo muito mais definido, tá certo? Então a ideia é que você faz o seguinte, olha, você põe o cara nu, mas o que você quer fazer é vender o óculos. Então, na verdade, você quer vender o óculos, você quer vender o perfume. Então, essa indústria cultural, ela quer uma utilidade. Então, eu estou pondo o cara nu ali, mas eu quero vender um produto. A ideia sempre é vender um produto. E aí, para mim, o que seria o ponto mais importante desses autores? O que há para ser conservado? O que a gente fala tanto em conservadorismo, né? Se fala tanto em conservadorismo, mas o que a gente tem para ser conservado, tá? O homem médio, né? O homem médio, não médio de altura, médio socialmente falando, indivíduo da classe média, burguês mediano, é totalmente dominado por um determinado modo de ver a vida, se conformando em consumir e fazer cálculos, conservando a sua existência. Então você pega hoje, de forma geral, o sujeito médio, ele vai passar a sua vida toda, fazendo conta. Eu não estou dizendo que é fácil de escapar disso, hein? Eu não estou dizendo que isso é simples de escapar. Essa constatação não é fácil de se escapar dela. Mas não é a única forma de viver a vida. Mas esse homem de classe média, né? Esse homem de classe média que tem lá sua família, qual é a sua preocupação? Ele está preocupado em comprar sua casa, mobiliar sua casa, ele está preocupado em comprar seu carro, ele está preocupado em fazer conta com a viagem. Então ele fica a vida inteira dele fazendo cálculo para ver se vai dar. É isso, eu fico a vida inteira fazendo cálculo para ver se vai dar. Então é a história daquele cachorro que está correndo atrás do próprio rabo. Por quê? Porque você nunca consegue chegar em lugar nenhum. Então eu estou sempre apertado com a prestação da minha casa, eu estou sempre apertado com a prestação do meu carro, eu estou comprando as coisas para dentro da minha casa, até porque as coisas que a gente compra e coloca dentro da casa, elas acabam tendo uma vida útil, então elas precisam ser compradas de tempos em tempos novamente. Então, você vai comprar uma casa, você vai montar uma casa, mas de tempos em tempos você vai ter que comprar novamente as coisas daquela casa, porque afinal de contas elas têm uma vida útil, e aí elas simplesmente estragam, e aí não compensa nem ser arrumada, entendeu? Então o homem mediano, ele tá amarrado nisso. Tá? Eu fico preso ali, então eu saio da minha casa, vou para o meu trabalho o dia inteiro, lá no meu trabalho eu tenho um trabalho monótono, volto para casa, a pessoa está totalmente presa a um sistema. Então, votem, trabalhem, andem na linha, não usem drogas, assistam televisão, sigam a moda, comprem um carro, obedeçam às leis e os policiais. Agora repitam, né? Vivo numa democracia e sou livre. Mas que liberdade é essa que você, entre aspas, está preso? Que liberdade é essa? Na visão de Adorno, a televisão é inerentemente perigosa. Por quê?
porque ela distorce o mundo e vai nos impregnar de estereótipos e predisposições que passamos a assumirem como nossos. Por exemplo, a televisão vai falar, por exemplo, que o mundo é perigoso. Eu vou dar um relato aqui, pessoal. Todo mundo sabe que à tarde tem aqueles programas policiais que passam nos canais abertos. E o meu avô, ele assistia esses programas. E esses programas só mostram violência. E aí na cabeça do meu avô, o mundo era meio aquilo que a televisão estava passando. Então eu ia sair de casa, ele me chamava, falava: "Ô, Carlinho, toma cuidado com um assalto, sequestro." Eu ficava pensando quem é que ia querer me sequestrar. Eu estava estourado no banco, tinha um carro velho, entendeu? Era o cara de vida mais comum do planeta, tipo, né? Por que alguém iria me sequestrar? Mas na cabeça do meu avô, aquilo fazia sentido, porque ele via aquilo na televisão e parecia que era uma realidade que ele estava vivendo. Então a televisão, ela mostra isso. Então ela mostra um cara que foi atropelado em São Paulo, um cara que, sei lá, tá certo? Eu coloquei aqui como exemplo, né? Tem um telefone novo, então vai mostrar lá que tem um telefone novo na indústria da telefonia. Então meio que eu preciso também de um telefone novo. Então é assim, eu preciso de um telefone novo, o mundo é muito violento, tá certo? A política só tem corrupção. Tô na política, só tem corrupto, tá todo mundo roubando o tempo inteiro. Então parece que nós estamos dentro de um filme de faroeste que tá todo mundo nos assaltando. Então a televisão, ela tem essa capacidade. Então, na visão do Adorno, a televisão é inerentemente perigosa, porque distorce o mundo e fica nos impregnando desses estereótipos. Ele fez essa análise sobre a televisão, tá certo? E aí, gente, a diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Então a indústria cultural, ela reproduz valores vazios. Então tá aí essa imagem aqui mostrando isso. O sujeito chega em casa, ele vai ligar a televisão, ele tem uma esposa, ele tem 2 filhos. Mas será que é isso? Eu não estou dizendo que as pessoas não devem querer, não está se questionando se as pessoas não vão querer isso. Se está se questionando se esse aqui não é a única forma de viver a vida. Essa aqui não é a única forma que eu tenho como correta. De repente eu quero viver com uma outra pessoa, mas não quero ter filhos. De repente eu não quero viver com ninguém. De repente eu não quero trabalhar o dia inteiro, eu quero trabalhar meio período. De repente eu não quero ter uma casa muito legal, um carro muito legal. Eu quero ter uma casa mediana, eu quero andar de transporte coletivo, eu quero ter tempo livre para mim, tá certo? Então a indústria cultural, quando você senta ali na frente da televisão e ela começa a reproduzir aqueles comerciais que mostram que a sua vida está muito aquém, que a sua vida está muito para trás, ou fica mostrando que a sua vida, se você tiver o carro, se você tiver o romance, a sua vida vai ser daquele jeito. Então a indústria cultural, ela reproduz valores que são vazios, mas apresentados como reais, bons e desejáveis. Finalizando aqui essa linha de pensamento. Na verdade é uma vida vazia. Será que aquilo ali de fato aquilo ali me completa? Será que aquilo lá de fato me deixa feliz? Então, na visão de Adorno e de Horkheimer, a indústria cultural pretende integrar, tá certo, os consumidores, integrar consumidores de mercadorias culturais, banalizando a arte e fazendo o público perder o senso crítico, tornando o cara massa de manobra mesmo, tornando-se apenas um consumidor dos produtos oferecidos nas propagandas do meio de comunicação, sem que as pessoas façam uma reflexão sobre suas vidas. Então, não é uma mídia que leva você a uma reflexão. Então, é essa a grande crítica deles. Tudo bem, gente? A diferença entre um produto da indústria cultural de uma obra de arte está na finalidade. Tá? Então, para que serve? Então, por exemplo, tá certo? A obra de arte, ela tem a finalidade em si mesma. Já a indústria cultural, é a finalidade do lucro. Para mostrar essa ideia, você está vendo aqui duas obras. Black Mirror,
você sabe, né, que é a tecnologia na nossa vida e ao quanto esta obra nos faz refletir sobre a tecnologia, e aqui do lado os mercenários, que é tiro e pancadaria para todo lado, que não acrescenta absolutamente nada. Então existem obras que você assiste que fazem com que você passe a refletir sobre, por exemplo, a tecnologia. Você para e fica refletindo sobre a tecnologia. Mas um filme como Mercenários, que está aqui simplesmente como exemplo, tá, não faz você refletir sobre absolutamente nada. Ou seja, uma obra, ela tem que fazer você refletir, ela tem que fazer você pensar. Então, Adorno entende que uma obra de arte autêntica é aquela às margens da indústria cultural, crítica sobre a nossa realidade, que faça brilhar por um instante, tá certo? A esperança. Então você tem que olhar para uma obra de arte, essa obra de arte tem que fazer você refletir. Então ela tem que levar você à reflexão. Mas para isso, né, gente, nós temos que estar preparados, principalmente dentro das escolas, para saber quem são os artistas, saber qual a ideia dos artistas, né, o que uma obra de arte está representando. E era nisso que o Adorno se abraçava, era nisso que o Adorno se agarrava, né? Adorno defendeu que cada ato crítico é como uma garrafa lançada ao mar para futuros destinatários. Então é assim, quando você faz um ato crítico, tá? Quando você faz uma crítica, quando você faz um quadro, quando você faz um filme, quando você faz uma série, na visão dele, é como se você já jogasse uma garrafa no mar. Alguém vai achar aquela garrafa num determinado momento e abrir. Tá? Então essas mensagens, elas são jogadas para algumas pessoas, tá certo? Algumas pessoas são capazes de achar, mas não são todas. A arte, a literatura e a filosofia devem expressar, tá certo, o significado das coisas e da vida e ser voz de tudo que é mudo, tá certo? Ou seja, a arte, a literatura e a filosofia, elas devem ter uma expressão. Isso segundo o nosso querido Horkheimer. Tudo bem, gente? Horkheimer. Bom, gente, vou fazer o seguinte. Eu vou parar aqui essa aula, vou dividir essa aula em duas partes. Essa é a primeira parte sobre indústria cultural. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai para a parte 2.